Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a este episódio. A minha convidada de hoje é extremamente especial porque nós estamos no mês das mães. Então, se você é mãe, se você conhece alguma mãe, se você é pai e quer homenagear uma mãe, mande esse episódio porque vai ser extremamente especial. A minha convidada de hoje é a Aline. Tudo bem, Aline? Bom dia, Renato, tudo bom? Muito bem. Uma alegria imensa estar aqui, especialmente no mês das mães. No mês das mães, muito bem. Aline, quem é você? Se apresenta para as pessoas. Eu sou a Aline Pedrazzi, sou mãe da Júlia e da Pietra. A Júlia tem 5 anos, a Pietra tem 3 anos. Sou mãe da Maria, não poderia deixar de falar que graças à minha mãe, minha maior rede de apoio, eu estou aqui, né? Posso estar aqui conciliando maternidade e carreira. Eu tenho uma carreira na área de gestão em saúde e desde 2021 eu deixei o mundo formal CLT para empreender com a Mãe-Estar. Ai, temos muitos assuntos aí, né? Muitos. Transição de carreira, maternidade, empreender. Nossa, temos muitos assuntos. Mas antes de entrar nesses assuntos, eu quero saber quem era a Aline como filha? Como você era quando você era criança? Quem era você? Uma espoleta. Ah. Eu me pareço e me vejo na minha filha mais nova, que chegou para abalar todas as estruturas. Eu entendo a minha mãe hoje, né? Mas sempre muito cheia de energia, de pular o portão e ir para casa das vizinhas, brincar, e sempre muito curiosa e com vontade de ganhar o mundo, assim. Então essa era a Aline. E você incomodava muita gente por ser assim? Muita gente. Tem um ponto legal que eu gosto sempre de falar. Eu tenho um irmão mais velho e a gente viveu, né, como a maioria das famílias, com uma diferença que vem estrutural em que eu ficava, né? Meus pais pediam para fazer mais os trabalhos de casa. E ele mais dedicado aos estudos, ele que ganhou computador, enfim. E desde o início eu não concordava. Inclusive hoje ele cozinha muito bem, eu sou péssima na cozinha. Talvez eu poderia ter dado mais atenção a isso. Mas eu lembro que isso era um ponto desde criança que eu lutava lá em casa para termos os mesmos direitos entre homem e mulher. Ah, entendi. Você sabe que eu falo que ter filhos é você olhar, né, para uma pessoinha com vontade própria, sem nenhum aperfeiçoamento, né? É um pedaço nosso com vontade própria. Por isso que eu te pergunto, né? Como você era quando era criança? As tuas filhas são assim? Elas têm esse DNA? As duas são muito diferentes. Eu vejo um pouco de mim em cada uma delas em diferentes momentos, né? Eu estudo muito psicanálise desde que eu decidi empreender com a Mãe-Estar, né? Que é uma empresa focada na saúde mental e bem-estar na jornada da maternidade. E a gente, quando engravida, a gente, na verdade, idealiza um bebê que é a gente mesmo, né? Como se a gente quisesse ter a gente, cuidar da gente como a gente gostaria de ter sido cuidada. E a maternidade é uma desconstrução diária, né? Então a gente idealiza e vê que elas chegam, no meu caso, com uma personalidade, vontade própria, tem muito do entorno e tem muito da gente, com certeza, mas também tem muitas surpresas que nos fazem mergulhar em um autoconhecimento bem importante para conseguir lidar com tudo isso. Mal. Agora, conta um pouquinho da tua carreira, porque nós vamos tratar de vários assuntos aqui, né? Conta um pouquinho desse momento da tua carreira. O que você estudou primeiro? Aonde você foi trabalhar? O que você aprendeu? Até a gente chegar nesse momento dessa transição de carreira. Maravilha. Eu fiz graduação em fisioterapia na Unesp em Marília. Me formei em 2007. E vim para São Paulo porque, embora eu tenha feito fisioterapia, eu nunca pensei em ser fisioterapeuta. Eu prestei o vestibular no meio do ano para treinar, que eu estava fazendo cursinho, mas eu queria administração. Mas eu passei, eu acredito muito em Deus, acredito muito no destino e falei, vou fazer, porque é um sinal. Fiz, foi maravilhoso, porque hoje tudo se entrelaça. Tem momentos que a gente fala, o que eu estou fazendo da vida? Mas confia, vai com fé, com o coração aberto, que as coisas vão encaixando. Interessante, Renato, que eu prestei no 3º colegial administração, imagem e som, editoração e economia. Não passei nada no 3º. Depois fiz fisioterapia. Hoje, o Mãe-Estar, eu atuo com tudo isso. Olha é impressionante. Nada é por acaso, né? Exato. Olha que coisa.
E aí eu me formei, vim para São Paulo. Eu lembro quando eu passei na FGV, fui fazer administração hospitalar e depois num programa que chama Proasa, que é do Hospital das Clínicas, de aprimoramento em gestão hospitalar, em gestão da saúde. E aí minha vida mudou. Eu lembro quando eu passei o quanto eu chorei, agradecida, que eu sabia que ali eu faria o que eu realmente queria me dedicar profissionalmente. E eu aprendi muito em São Paulo, morei 15 anos aqui. Tive toda uma trajetória, trabalhei no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, trabalhei no Instituto de Psiquiatria do HC por 7 anos, onde nos conhecemos. É isso aí. E aprendi muito sobre saúde mental. Descobri que eu tinha um estigma, que eu era preconceituosa. É difícil falar isso, mas eu acredito que isso é importante ser falado. Porque eu tive namorados anteriores que não tinham coragem de me contar que tiveram depressão ou tomavam medicação, justamente porque a sociedade muitas vezes coloca, você é fraco, isso é frescura, você tem tudo, e de repente falar alguma questão de saúde mental pode ter um peso, uma vergonha, uma culpa muito grande. E no IPQ foram muitos aprendizados. Incrível. E mudaram a minha vida. Em 2017 eu tive a Júlia trabalhando lá, depois a maternidade chega, eu sempre sonhei ser mãe, uma gestação pleníssima, e foi um baque do não estou dando conta. Porque eu era workaholic, gerenciava muitos projetos. No IPQ fui crescendo, gerenciando grandes projetos. E quando a Júlia nasceu, eu não conseguia cuidar de uma bebê direito na minha imagem do que seria uma boa mãe. Então foi uma desconstrução contínua. E aí eu fiquei mais, depois da licença, depois de um tempo, eu criei a Mãe-Star como um canal no YouTube inicialmente. Eu lembro. Em maio de 2018. E comecei a entrevistar vários profissionais, né, no mundo da saúde mental materna e da maternidade de forma geral, para contribuir para que outras mães pudessem ter acesso a informações de qualidade. E depois que eu voltei de licença maternidade, eu passei por fases difíceis no puerpério, mas eu me apaixonei pelo papel de mãe. Então eu mergulhei muito, foi muito difícil voltar. Depois me adaptei, logo mudei de emprego, fui para o Sírio-Libanês, trabalhei lá 3 anos, tive a minha segunda filha, a Pietra, no início da pandemia. E depois da pandemia não, no final de 2020, na tentativa de conciliar maternidade e carreira com altas exigências, eu tive um burnout. Eu tive depois uma depressão, né, leve, mas eu decidi pedir demissão e realmente me dedicar à saúde mental materna. Ainda trabalhei mais um tempo na Caliandra, que é uma consultoria de saúde mental nas empresas, do Dr. Arthur e da doutora Camila Magalhães, que foi uma grande escola também para mim. E depois fiquei full time na Mãe-Star, e que é onde eu estou e me realizo diariamente, né? Não só profissionalmente, né? São muitos desafios de empreender, mas o propósito que eu gostava, amava o que eu fazia. Hoje eu amo o que eu faço, mas eu estou cada vez mais alinhada a um propósito de vida além do profissional. Que incrível, Aline. Que incrível. Você sabe que fazer esse podcast, eu voltei a fazer esse podcast agora, né? E a gente não tem noção como nós alcançamos as pessoas com essa mensagem aqui. E a tua mensagem, falando para as mães, eu imagino o seguinte: quantas mães estão assistindo, ouvindo agora, né? Nós estamos no YouTube, estamos no Spotify, estamos no Apple Podcast também, que estão passando por esse momento que você passou lá atrás. A primeira coisa, de não dar conta, ou de não se sentir capaz sendo. Porque acredito que, né, eu vejo pela minha esposa, ela foi incrível. Eu não sabia ajudar a Aline. Nossa, isso vai ficar gravado, né? Ela vai ver. Eu não levantava de noite, Aline. Porque eu achava que, assim, ela não precisa de ajuda. Entendeu? Ela no primeiro momento a mãe dela estava lá, né? Enfim, quantas mulheres estão ouvindo hoje e precisam saber dessa mensagem? O que dizer para uma mulher que acha que não vai dar conta? Ela não vai dar conta. Olha que motivacional. E tá tudo bem, porque é impossível dar
conta da forma que a gente idealiza antes de chegar na realidade, que é a maternidade e a vida real. Porque a gente cria muitos cenários. A gente cria uma mãe que não vai exatamente existir. Porque as coisas não saem como a gente planeja milimetricamente, principalmente quando chegam os filhos, né? Amanhã, eu comprei um carrinho caríssimo quando eu estava grávida, que eu queria correr na minha licença maternidade. Com a minha filha no carrinho, no Ibirapuera. Eu fui 2 vezes correr em 6 meses. Então, assim, isso é uma coisa, né? E tem muitas outras. Eu queria ter um parto natural, sair andando. Eu tive uma atonia uterina, quase morri. Fiquei 5 dias sem pegar minha filha direito no colo. E a gente se frustra e aprende, se frustra. Então, acho que um primeiro ponto é, tudo bem se você está se cobrando, se você está... Se acolha. A maioria das mulheres passa por essa cobrança e não é culpa sua. A gente foi criada consciente e inconscientemente, ouvindo ou sentindo que ser mãe, estar mãe e cuidar quase que 100% dos filhos era só papel da mulher. Então, a gente tem uma desconstrução, muitas vezes inconsciente, que quando a gente fala, eu tenho que trabalhar, eu cuido da casa, eu cuido da comida, eu cuido dos filhos, não dá, não tem. E teria que cuidar de mim, principalmente. Isso não cabe numa agenda. Daí, o que a mulher faz? Se desdobra em 1000, porque ela tem que atender essa expectativa dela mesma e da sociedade. Não dá. E como que isso pode ficar mais leve? Dividindo. Eu fiz uma palestra essa semana numa empresa e eu falei muito disso. A gente tinha um tempo limitado, não dava para entrar em várias áreas e eu falei muito de rede de apoio. E a gente vai falar do papel do pai da criança, que pode ou não estar em casa, ser companheiro. A gente tem um cenário muito complicado de muitas mães solo no Brasil, que o pai não está presente nem financeiramente, nem menos ainda no apoio emocional, né, no apoio do dia a dia. Então, o que eu entendo? Nós temos que avaliar a realidade de cada uma, mas idealmente, tendo esse pai, né, a mulher aprender a soltar e esse pai aprender a tomar o seu espaço, que é uma divisão. Os dois são pais, né, pai e mãe. Deveria ali ter divisões de tarefas, levar na escola, buscar na escola e na reunião e no médico buscar, não ficar tudo isso sobre a mãe. Mesmo que a mãe só, entre aspas, trabalhe em casa, porque é um trabalho imenso, infinito, desgastante da mesma forma, que muitas vezes não tem visibilidade, não tem reconhecimento, não tem salário. Então, quando o homem chega em casa e fala, eu trabalhei o dia inteiro, estou exausto, ela também trabalhou o dia inteiro, ainda sem muitas vezes um círculo social que deixa as coisas mais leves. Então, eu digo, tentar com que, idealmente, esses dois papéis, pai e mãe, tenham divisões de tarefas em relação ao cuidado da casa e do filho, da filha, e essa mulher, essa família, consiga construir uma rede de apoio. Não vem pronta. Muitas mulheres, como eu, não queria nem que minha mãe ficasse me ajudando no pós-parto. Ela ficou 40 dias e quando ela foi embora, eu morri de chorar no dia que ela foi embora. A minha também. E então foi maravilhoso. Hoje a minha mãe, a minha maior tem quase 6, ela é o maior presente de Deus que eu tenho na vida de poder contar. E tem mulheres que não têm essa rede de apoio. E o que eu faço? Não tenho. Como que a gente constrói isso? Dá para juntar um círculo de mães com as crianças que são contemporâneas ali? Talvez uma vez na semana uma mãe fica com 3 crianças para a outra poder fazer alguma coisa. Levar na escola, a gente agora está fazendo a carona para ir com as filhas na escola. Então, a gente vai pensando, vai viajar uma tia, uma avó, uma prima, um irmão. E também a gente contar quem tem condições com profissionais pagas para poder a mulher ter tempo para cuidar de si. É exatamente aquela mesma história do avião, né? Quando acontecer alguma coisa, cair a máscara, primeiro põe a máscara em você e depois na criança ou na pessoa que estiver ao seu lado. Na maternidade, a mesma coisa. A gente não consegue dar aquilo que a gente não está tendo no momento. Então, a gente precisa cuidar da gente para poder fazer aquilo que a mãe mais sonha, que é educar adequadamente, ter uma criança feliz. Então, o que eu digo é, tem que dar um jeito de se cuidar. Uau, que interessante, né? Aline,
você tocou num ponto que é bem delicado, que são as mães solo. E você deu uma dica extremamente importante, que é essa questão da rede de apoio, né? O que mais a mãe precisa fazer neste momento e que ela não pode esquecer? Porque quando nós estamos no problema, é difícil de ver uma solução. Você está falando uma coisa aqui que durante o nascimento dos meus filhos, no primeiro momento a minha sogra veio e ficou em casa. Depois ela foi embora e eu vi a Fabiane sozinha. E a gente não tinha pensado nisso, assim, como juntar outras mães, ou se ela fez, eu nem vi. Entende? Então, tal falta de sensibilidade, porque quando a gente está no problema, a gente não percebe. Que mais a mãe precisa estar atenta neste momento? Né? Ali, quando nasceu, ela tá com o nenê ali, o que ela tem que tomar cuidado? Rede de apoio é uma coisa, o que mais ela tem que ter? Idealmente, e a gente oferece isso na Mãe-Star, a gente tem um programa que chama Clube Mãe-Star para Gestantes. Por quê? Não dá para se preparar exatamente para tudo que vai vir da maternidade, mas dá para entender o que é esperado, o que pode acontecer. A gente tem alguns marcos, algumas coisas que acontecem do ponto de vista de saúde mental, por exemplo, o baby blues. Baby blues é uma condição que acomete mais de metade das mulheres, dependendo, chega a 80% das mulheres, que uns 5 dias depois do parto, mais ou menos, tem uma queda brusca de alguns hormônios e também tem uma questão, principalmente na primeira maternidade, primeira gestação, que a mãe se depara com um novo papel. Eu era filha, amiga, esposa, irmã e agora eu sou mãe. O que é isso? Do ponto de vista da psicanálise, mais essa questão hormonal, né, endócrina, podemos falar, acontece umas questões muito malucas. Assim, a mulher está muito feliz, de repente está muito triste, ela fica meio lábil, ela fica não se conhecendo, né? E muitas mulheres se assustam. Então, entender o que pode aparecer ali ajuda ela a falar, não, eu sei que isso pode ser aqui, pode ser, porque às vezes eu tenho mães que ligam pra gente, eu tô em depressão, eu tô mal, eu não amo meu bebê, e é comum não se apaixonar perdidamente por bebê quando ele nasce. Não é raro isso acontecer. E quando a mãe sente, ela fica desesperada, pensando que é só com ela, dela se culpa, dela não fala com ninguém e vai virando um ciclo. Então, eu acho que além da rede de apoio, que dá pra gente mapear, inclusive, construir, combinar com as pessoas sobre tipos de ajuda, uma pessoa pode cozinhar para mim, fazer marmitinha, por exemplo, vários tipos de apoio. Mas eu diria que entender um pouco sobre questões da maternidade real ajuda essa informação. Também ela se observar. É difícil, às vezes, quando está no meio do furacão, olhar para si, respirar. Idealmente, se conseguir, melhor. Mas eu sempre oriento as pessoas que estão por perto. Se essa mãe está muito diferente do que ela era e ela não está mostrando uma evolução, encontrando alegrias, porque é normal as mulheres estarem exaustas, principalmente no começo, depois que o bebê nasce, pela falta de, né, não dormir adequadamente, amamentar, que também é um outro grande desafio. Mas quem está ao redor, às vezes fala, olha, ela não tira o pijama, ela não lava o cabelo nunca, ela não liga para as amigas, ela não tira a foto do bebê, ela não sorri, ela não tem tido momentos de prazer ou de alegria. Isso é um sinal importante, que precisa ser olhado. E aí, geralmente, as pessoas ao redor observam. É difícil, a mulher, ela pode até observar, algumas sim, que tem mais orientação em relação ao tema. Mas eu acho que é isso, ficar atento a como está evoluindo, se está ficando um pouco mais leve, se oscila, tudo bem ficar mal às vezes, todo mundo fica, mesmo sem filhos, né, em qualquer momento da vida. Mas eu acho que isso é importante, esse autoconhecimento, buscar observar-se e principalmente pedir ajuda. Quando não tá legal. Tem mães que, na Mãe-Star, né, falam assim, eu não aguento mais, eu não sei porque eu tive filho. Num momento assim, tenta pedir ajuda. Fica com o meu bebê para eu dormir 1 hora. Fica com o meu bebê para eu sair, para eu ver o sol, para eu ver gente. E tá tudo bem. Isso vai ser muito melhor se você conseguir fazer isso. Uau! Aline, tem muitas mães que lidam muito bem com essa questão de, depois da licença maternidade, ir trabalhar e deixar o seu nenê ali na creche ou com um familiar e tal. Mas tem mães que sofrem demais com isso.
qual é a melhor maneira para lidar com esse momento? Interessante, Renato, porque hoje eu tô é o 4º dia que eu tô em São Paulo, longe das minhas filhas. Hoje bateu uma saudade imensa, liguei para as duas, ninguém deu bola para mim. Por um momento veio uma culpa, assim, estou ausente, elas estão se acostumando, não vou ser mais necessária. Daí, opa, peraí, culpa, né? Que nasce uma mãe, nasce uma culpa. E a gente é assim, e eu sei lidar melhor com a culpa hoje, mas eu já tive muita culpa. Quando a Júlia tinha 5 meses e meio, eu tive que levá-la para creche. E né, eu escolhi uma escola na primeira, no 5º dia eu cheguei lá, não gostei de uma coisa que estava fazendo, peguei ela e falei, ela não fica mais aqui, troquei de creche. E eu já tinha voltado a trabalhar. Mas eu chorava, ela chorava, foi um assim, foi muito difícil a adaptação. Eu não queria voltar a trabalhar tão cedo, eu queria terminar o aleitamento exclusivo, mas era o que tinha. Por isso que a gente ajuda empresas também a construírem ambientes mommy-friendly, que a gente diz, né? Legal. Justamente para impulsionar a carreira e aumentar aí as possibilidades da mãe não sair do mercado de trabalho formal, principalmente depois que chegam os filhos. Porque a gente tem uma estatística muito ruim, que é um estudo de 2017 da FGV, e até teve uma atualização ano passado, mas o cenário é quase metade das mães, até 2 anos depois do nascimento dos filhos, saem do mercado de trabalho, ou demitidas, ou por pedirem demissão por não conseguir conciliar. No momento que financeiramente pesa e você perde, às vezes, o plano de saúde da criança, então envolve muitos aspectos, não só psicológicos, econômicos, né, financeiros e social também. Então a gente trabalha muito assim, o desejo, uma coisa é o desejo daquela mulher e a possibilidade. Acho que são 2 pontos que precisam ser avaliados. Nem todas as mulheres querem ter filho, parar de trabalhar e só cuidar do filho. Eu falo não minimizando, viu, gente, que é muito trabalho, tá? Mas eu falo só de, tipo, ficar exclusiva para. E importante essa mulher, porque tem muitas mulheres que amam fazer o que fazem, que amam trabalhar, e às vezes uma gestação é diferente da outra de acordo com o momento da vida, do local de trabalho, e tá tudo bem. Mas ter esse autoconhecimento, ou buscar, às vezes não sabe exatamente, mas a terapia, porque muitas vezes ela fica no entorno, a mãe, a sogra, o marido, mas você não precisa trabalhar, para de trabalhar, fica com seu bebê, porque o seu marido sustenta, porque você tem condições financeiras, mas o desejo dela, qual é? Porque uma mãe infeliz não vai conseguir cuidar super bem do seu bebê. É difícil, né? Então, realizar-se pessoalmente, inclui ou não a vida profissional, uma carreira, é uma escolha da mãe, que deve ser da mulher. E aí, ela tem que saber que ela é influenciada pelo entorno, como ela pode se silenciar para se autoconhecer para tomar essa decisão, desde que ela tenha essa possibilidade. Porque eu tenho mães que não querem voltar a trabalhar, que só querem ficar com as crianças, mas não tem como financeiramente. E eu digo, financeiramente, quando as coisas desandam muito, não vai haver saúde mental para essa mãe conseguir cuidar adequadamente de uma criança sem o básico para prover. Então, eu acho que é aquilo, tentar conciliar o desejo, entender o que eu quero depois e a minha possibilidade e articular da melhor forma possível. Idealmente, no mundo propício, as empresas deveriam ser mais flexíveis em termos de horário, as empresas deveriam oferecer licença parental, então para o pai e para a mãe, mais estendida, para possibilitar, eventualmente a mãe não quer, ela gosta do trabalho, ela quer voltar, mas ela não quer que o bebê vá para a creche com 5 meses. A Pietra, minha segunda filha, foi para a escolinha com quase 2 anos. Eu não pretendo ter mais, tá, gente? Mas numa terceira, eu não queria ter que deixar na creche com 6 meses. Tanto é que a minha primeira foi com 5 meses e meio e com 8 meses eu tirei. Depois ela foi com mais de 1 ano. Por quê? Porque eu fui estudando, eu fui vendo a importância do vínculo, do olho no olho, do cuidado, do afeto, que não necessariamente precisa ser só do pai e da mãe. Essa criança tendo afeto, intimidade com alguém, ela vai ser muito bem desenvolvida. E aí vai da mãe, porque se ela terceiriza muito isso, vai diminuindo a intimidade da criança com a mãe. E se para a mãe tudo bem isso, ela criar intimidade com outro cuidador, tá tudo bem. Importante os corações estarem tranquilos. Nossa. Aline, as tuas filhas têm quantos anos? A Júlia tem 5 e a Pietra tem 3. 3. Você acha que tá passando muito rápido? Acho.
Nossa, a minha filha vai fazer 12 anos e o João Pedro fez 8 anos. Tá passando muito rápido. Ana Laura, com 11, já disse que quer ir morar sozinha. Foi viajar agora, ficou uma semana fora. Voltou como se nada tivesse acontecido, sabe? E o outro, João Pedro, né, ele fica no iPad, ele brinca sozinho e tal, nem reclamou nada. E a irmã voltou e eles se amam, eles se odeiam, eles brigam, eles bagunçam. Mas eu sinto que tá passando tão rápido. E todos esses perrengues que a gente passa, né, quando nasce, porque eu lembro, eu fui muito duro com a Ana Laura até 5 anos de idade. Eu queria entrar nesse assunto da educação dos filhos. Eu fui muito duro com ela porque eu senti, Aline, que eu repeti a dureza dos meus pais. E eu repeti isso na Ana Laura. Quando ela tinha 5 anos, eu percebi isso. Eu percebi que eu era muito duro com ela, sabe? Muito legalista, assim, sabe? A obediência e tal. E de repente eu percebi que eu deveria curtir mais. E aí eu passei a curtir mais a Ana Laura, e com o João Pedro foi totalmente diferente. A gente vai aprendendo, né? Ou a gente aprende na lida, ou a gente aprende assim num podcast, ou com a tua empresa ali, né, ajudando as pessoas. Na tua experiência, nesse mundo maluco que a gente está vivendo, qual a melhor maneira de educar os nossos filhos, Aline? Excelente pergunta, Renato. E que bom que a gente está falando disso. Eu falo que a Mãe-Estar, ela é com foco no bem-estar da mãe. Não existe mãe com bem-estar pleno se a bebê, a criança, o filho não estiver bem, né? É a nossa principal preocupação. E educação tem sido um grande desafio porque está tudo muito prescritivo. As redes sociais ajudam em muita coisa, mas você tem pessoas que falam, articulam, fazem muito bem o posicionamento e muitas vezes sem embasamento e também sem um cuidado, porque muitas vezes aquilo que é mais sensacionalista, que viraliza e que chega muitas vezes às mães, fazem com que as mães pensem assim, eu não consigo, eu estou sendo uma péssima mãe, eu não consigo fazer aquilo. Porque você tem muito 8 e 80 nesse mundo da educação. Então a gente gosta de falar muito do que é possível, tá? Mas eu também, o que é o ideal para a criança, eu fui estudar muito isso, inclusive saindo daqui eu tenho uma reunião com 2 profissionais maravilhosas do Instituto de Psiquiatria do HC, que fazem a parte da trilha do neurodesenvolvimento infantil da Mãe-Estar. Por quê? A gente cuida da mãe, mas a mãe quer saber da criança. Então, para a gente mantê-la engajada, a gente traz profissionais para falar para ela o que esperar de cada fase da criança e como lidar com aquilo. E isso engaja super. Legal. Hoje, o principal ponto que a gente vê até com as questões que tiveram ultimamente, né, de crianças entrando em escolas, né, essas coisas horríveis que a gente viu, cada vez mais o que a gente observa que é importante trabalhar as habilidades socioemocionais da criança. E dentro de casa e também na escola. Então, acho que a gente sai, quando você fala muito dessa questão da obediência, a gente repetiu muito o que os nossos pais, que também foram o que receberam dos pais deles, enfim, porque a vida a gente aprende pelo exemplo. Muitas vezes a gente não quer fazer, porque a gente não achou que foi legal, mas isso foi embutido na gente e vem muitas vezes sem querer, né? Vem no impulso, vem porque aí a psicanálise ajuda a entender, mas enfim. Quando a gente olha para a educação respeitosa, a gente sai um pouco da obediência e vai para um sentido mais de colaboração. Porque a gente está agora como se fosse um ensaio. A gente está educando os nossos filhos e filhas agora para o futuro, para o mundo. Agora eles estão sob nossa supervisão, sob nosso cuidado, sob nossa, né, responsabilidade. O ideal é que a gente consiga fazer com que eles sejam educados para que, sem a gente por perto, eles tomem as melhores decisões. E a obediência é mais, eu faço quando tem alguém olhando. Ou eu faço quando eu tenho medo de ser punido. Mesmo que seja com olhar, com grito, com uma fala. E quando a gente educa de uma forma colaborativa e consciente, em que a criança entende o processo e o porquê ela precisa escovar os dentes, colocar o cinto de segurança, porque ela tem que ir para a escola, enfim, ela
vai fazendo sentido e ela vai fazer e continuar fazendo aquilo mesmo sem o pai, a mãe ou quem quer que seja, esteja presente. É o ideal, isso na educação. Quando você está na pré-adolescência aí, quando eles estiverem em ambientes mais arriscados, né, em que alguém ofereça alguma coisa, que não deixe, tipo, drogas, enfim. O ideal é que essa criança tenha sido, né, desenvolvida, primeiro para que ela seja segura e que ela, tudo bem eu falar não para alguém que eu admiro, ou tudo bem porque daí ela vai conseguir se defender, ela vai conseguir tomar decisões por si, né? Então eu entendo muito essa educação colaborativa e respeitosa, que dá um trabalho imenso. Eu falo que a minha filha, essa questão do cinto de segurança, com quase 3 anos e meio, ela até agora ela tem quase 6, 5 e meio, né? Se você tá no banco de trás com ela, ela fala, você não colocou o cinto. Ela já tá de cinto. Mas pra ela, o cinto, não importa quem esteja. Eu brinco que com tudo, nem com tudo funciona assim plenamente. Mas assim, é isso, é um investimento que a gente faz de muitos anos, mas o retorno é maravilhoso. Então, pra educar, entendo, olho no olho, verdade. Igual você falou, verdade e coração, né? Se plugar conexão, né? E estudar um pouco ajuda, porque há algumas ferramentas, principalmente da disciplina positiva, que usar o lúdico, né? Buscar escolas alinhadas com seus valores, porque tem muitas escolas, né? E principalmente redução de uso de telas. Não deixe, gente, não deixem os seus filhos de forma aberta em YouTube, mesmo que é o YouTube Kids, esses canais, não deixe. É muito perigoso, né, Aline? Você sabe, você me fez lembrar de uma coisa, né? Essa questão do ouvir, da comunicação efetiva e da comunicação afetiva. Olha o que aconteceu lá em casa. Eu e minha esposa, a gente conversa muito e nós somos muito parceiros na educação dos 2 filhos. E aí nós recebemos um bilhete da escola que o João Pedro tinha quebrado todos os lápis dele. Todos. E a Fabiane é aquela que coloca nome em todos os lápis. Então sabiam que o lápis era do João Pedro porque ele tinha quebrado todos os lápis. Novos, isso aconteceu no começo do ano passado. E ele quebrou, né, os lápis, encontraram os lápis, chamaram a Fabiane na escola. Olha, teu filho quebrou todos os lápis. E ela levou para casa, nós sentamos na sala para conversar, 4 cadeiras, Ana Laura, eu, João Pedro e ela. E ela pegou aquele saco de... Foi engraçado agora, lembrando, né? Mas no momento ela chorava, Aline. Olha o que você fez, João Pedro. Você quebrou todos os lábios. Que quando eu olho pra Ana Laura que não tinha nada a ver com o negócio, também tava chorando. E quando eu me vi, eu também tava chorando. E aí o João Pedro, desculpa, mãe, não sei o que e tal. E aí eu lembrei dessa coisa da comunicação efetiva, que é, tem que educar, tem que falar ali o que é. Mas eu lembrei da comunicação afetiva, que você não julga, né, que você não dá a sua opinião, que você espera pra falar. E eu olhei aquela situação e falei, cara, por que será que ele quebrou os lápis? Aí chegou no outro dia, eu falei, Fabiane, não fala mais nada. No outro dia eu vou conversar com ele. Aí no outro dia eu saí com ele e falei, ô João Pedro, você, cara, você quebrou todos os lápis, cara, o que você fez? Ele falou assim, pai, era cigarrinho. Eu falei, o quê? Era o quê, João? Eu tentei segurar assim, né? Era o quê, João? Ele falou assim, era cigarro, pai. E o apontador era o isqueirinho. E eu fiquei desesperado. Eu falei, calma. Aí eu falei assim, João, deixa eu te contar uma coisa. O meu pai, eu gostaria muito de abraçar o meu papai hoje, mas sabe por que eu não posso? Porque o meu pai fumava. E aí, expliquei pra ele, ele nunca mais tocou nesse assunto, nunca mais falou. Mas eu entendi a importância do ouvir. Por que é tão difícil ouvir quando nós somos pais? Eu acho que volta no como fomos criados. Você lembra, não sei, dos seus pais perguntando a sua opinião? Ou parando e tentando entender o porquê você fez uma birra ou porquê? Eu não lembro também. Não. Eu acho que não tinha tanto esse diálogo, né? E não tinha... era mais obediência, né? Era mais o... E assim, sem culpas, né? A minha mãe,
que eu brinco hoje com ela, mãe, cadê aquela mãe que me criava? Porque se eu falo mais firme hoje com as minhas filhas, a minha mãe defende minhas filhas. É engraçado isso, Né? né? Então mudaram aí as formas. Mas isso que você falou é necessário. As crianças têm muito a falar, muito, muito. E é aí que nós vamos aumentando a conexão. E quando a gente... e a gente faz muitas vezes isso sem querer, né? No impulso, e julga e fica bravo, a gente vai diminuindo a abertura que essa criança tem para vir espontaneamente te contar quando ela errar. E tudo que o pai quer é quando ela errar, que venha pra gente poder ajudar. Nós temos isso, nós temos essa coisa, eles procuram a gente quando alguma coisa sai errada, ou quando eles aprontam alguma coisa, porque a gente sempre teve esse canal aberto para ouvir. Agora, a gente já falou bastante coisa, e tem muita coisa ainda para falar a respeito da mãe. Eu tenho uma mentoria só para mulheres, e eu percebo que as mulheres, elas têm uma questão de comparação muito forte, né, de se sentir incapaz de fazer. Você fez uma transição de carreira para empreender. E essa mentoria é para empreendedoras. E algumas delas ainda estão, né, no CLT. Nada contra o CLT, mas é uma mudança de mentalidade, de estrutura mental, de tempo, de habilidade, de valores, que não é todo mundo que sabe lidar. Como é que foi para você e por que você tomou essa decisão de parar de trabalhar CLT e empreender? O principal ponto foi a minha vida estava bem desorganizada em termos de conseguir conciliar. E junto com isso surgiu um desejo imenso de falar, eu não estou dando conta, a maioria não está dando conta. Eu quero trabalhar com isso, porque eu já fazia isso informalmente, paralelamente ao meu trabalho. Então eu descobri um propósito. Eu acho bem difícil quem hoje empreende, continua empreendendo, porque são muitos desafios, né? Quando se abre uma empresa, tem várias estatísticas que falam, né? Que comentam esses grandes desafios, principalmente no primeiro ano. Então, sem um propósito, principalmente mãe, eu acho bem difícil empreender. Porque não ter um salário, né, todo mês é muito difícil. No início, você vai empreender, você tem ideias ótimas, mas na prática e na vida real, até chegar na solução que o mercado esteja disposto a pagar, é uma longa jornada. Poucas as pessoas que de cara já descobrem, eu quero solucionar esta dor e quero com esta solução. O que a gente fala sempre é, seja apaixonado pela dor. O que eu quero resolver? Isso é um problema além de você? Sim. Existe demanda que queira que isso seja resolvido? Sim. Então tá. Vamos agora traçar a primeira opção de solução. Vai testar. Não deu certo? A segunda. E nós fizemos isso. Nós rodamos 3 MVPs, que a gente fala no mundo de inovação, e a gente chegou a um programa bastante estruturado que teve o fit com o mercado e que aí a gente começou a crescer. Então, essa decisão não é uma decisão fácil. Eu fui impulsionada por eu demorei a tomar uma decisão porque eu queria mudar de vida. Eu queria ter mais tempo com as minhas filhas. Eu queria ter mais flexibilidade, liberdade na parte profissional. E aí surgiu também um propósito. Algumas mulheres, muitas, aliás, a maioria, empreendem por necessidade, justamente porque perdem esse vínculo formal e precisam empreender. Muitas acabam se descobrindo e vão dando certo, outras é por sobrevivência, né? E tem muitas que optam em sair da empresa porque querem esse tempo, essa flexibilidade para estar mais com os filhos. Se é só por isso, só não minimizando, mas idealmente não seria talvez o empreender a solução, mas talvez a empresa ser mais flexível para que ela conseguisse conciliar mais home office, flexibilidade de horários ou talvez um part-time. Agora, empreender por desejo, eu entendo que ter um propósito, algo mais claro para ela, contribui para que ela tenha maior chance de ter sucesso nessa jornada. Clareza do desejo. Eu falo que empreender é acordar desempregado todo dia, mas você não pode ser mandado embora. Então tem pelo menos uma vantagem, né? Mas empreender é um grande desafio, né? Para a mulher, mãe, aí fica mais desafiador ainda, né? E como é que tá a tua empresa hoje? O que vocês fazem? Conta um pouquinho.
A gente atende principalmente empresas e operadoras de plano de saúde que queiram promover, né, saúde e bem-estar para as mulheres na jornada da maternidade. A gente tem um foco muito em mulheres, mas algumas empresas também, a gente tem os grupos, eu vou explicar um pouquinho como funciona, né, com pessoas com útero de forma geral, você tem essa questão de gênero hoje muito trabalhada, essa questão de diversidade, então a gente atende também pais e mães. Mas as mulheres têm hoje, os indicadores mostram que precisam de muito mais do que os homens quando se trata em criar os filhos e manter-se no mercado de trabalho. Então, as empresas nos procuram e a gente oferece um programa de gestão de saúde emocional, em que desde a descoberta da gestação até principalmente 1 ano, a maioria das empresas paga por mulher inserida no programa, até 1 ano depois do parto, em que a gente faz todo um acompanhamento dessa mulher, a gente faz um rastreio de saúde mental e bem-estar, a gente tem as terapias individuais para quem precisa mais, a gente tem os grupos de mães de adoção, grupos de mães que perderam bebês, grupos de gestantes, grupos de mães com uma psicóloga do nosso time. Temos um canal de apoio emocional e informação e a gente vai semanalmente enviando informações de qualidade a respeito do desenvolvimento da gestação ou criação dos filhos e também da questão de bem-estar. Além disso, depois que ela tem o bebê, tem um programa que chama o A Mãe Tá On, que é atividade física, nutricionista, então tudo que ela precisa ali para ajudar com que o corpo volte, depois do parto. E também a parte do desenvolvimento da criança, que é como se fosse um curso para ajudá-la a tomar as melhores decisões e observar o seu filho em relação ao desenvolvimento neuropsicomotor. Que legal. E aonde as pessoas podem achar? Nosso site é www.mãestar, tudo junto, com os 2 Es ali, .com.br. E o nosso WhatsApp é 11 9 12 21 5525. A gente... recebendo esse contato, esse pedido de entender mais sobre o programa, explica no detalhes aí, mostra a nossa plataforma. Que legal. Para vocês. Aline, você sabe que quando eu te conheci, nós estávamos fazendo um treinamento, né, para liderança lá no IPQ. E como são as conexões da vida, né? Já faz, acho que alguns anos que isso aconteceu e a gente, né, manteve contato, eu vi o teu crescimento, né, empreendendo e agora a gente está aqui batendo esse papo, você com essa missão tão incrível de ajudar, né, essas mães, essas crianças, essas famílias, esses pais, porque todo mundo acaba sendo ajudado. Pra gente encerrar, eu queria ouvir um pouco do teu coração. Qual é a tua mensagem para o mundo? Cuidem das mães. Eu acho que a gente esquece que os filhos são a nova geração. Então, o filho não é da mãe. O filho é do mundo e quando uma empresa demite uma mãe que performou bem por anos, que foi promovida antes de estar grávida e demite na fase que ela talvez não esteja entregando tão bem por conta desse momento de adaptação, mas não é só uma mãe que está sendo demitida, a gente está frustrando e reduzindo chances de um pleno desenvolvimento daquela criança também, porque tudo impacta. Então, as mães bem cuidadas e com direitos e oportunidades iguais, a gente vai ter um mundo melhor, com crianças melhor educadas, mais felizes, com habilidades socioemocionais, afeto. Uma mãe bem cuidada vai dar mais afeto. Então eu entendo, e esse é o nosso propósito, que a gente trabalha tanto com empresas quanto com a sociedade de forma geral, promovendo uma cultura nova. Quando o bebê nasce, não é toma, você quis ter, o filho é teu? Não. Como eu posso te ajudar? Eu acho que aí nós vamos ter um mundo melhor. Que legal, que legal. Agora, acho que antes de ontem, eu estava no LinkedIn e vi que uma empresa contratou uma mãe grávida. Né? Você viu essa notícia? Ela tem uma hashtag, né? Fui contratada grávida. Você viu? O que você achou dessa notícia? Tem surgido cada vez mais, né? É muito interessante, assim, que bom que isso tá, entre aspas, daí viralize, tá pegando bem, porque assim...
as empresas estão sendo mais incentivadas a fazer, mesmo que ainda talvez nem todas por um propósito, mas estão vendo que pega bem, a gente ainda tem isso no mercado. Tem muitas empresas que nos procuram que querem um programa de saúde mental, mas não querem pagar muito. É para constar, não existe. A gente precisa de comprometimento e entender os retornos, que são muitos, quando de fato a gente implementa um programa bom. Que bom que a gente tem empresas genuínas que fazem esse tipo de coisa, que impulsiona a mãe, tanto grávida, quanto empresas que já promovem a mãe na licença maternidade. Isso é muito maravilhoso. Porque uma das principais queixas da mãe no bem-estar que está grávida ou está em licença é: o que vai ser quando eu voltar? E ficar nessa insegurança é muito ruim. Então, eu espero que com essa novo... A gente tem visto, né, a sociedade impulsionando, o LinkedIn proporcionando essas notícias viralizarem. E também acontece o oposto, quando ela é demitida e sai uma dessa no LinkedIn, viraliza da mesma forma, é uma imagem muito ruim para a empresa, né, um risco de imagem. Assim, a gente vai ajudando, né, as que estão fazendo de forma genuína aumentar isso, e as que não estavam tão adeptas vão sentir que precisam, né, entrar nessa onda que ela veio para ficar. E esse é o nosso novo mundo. Muito legal. E a rede social ajuda. Você sabe que eu já contratei uma grávida em 2014. Ela passou por todo o processo seletivo, aí na reunião comigo ela falou assim: olha, só que só tem um detalhe. Eu falei assim: olha, qual é o detalhe? Ela falou assim: eu estou grávida. E aí ela ia, e a gente brincava, porque depois do almoço ela dormia. Ela parava na frente do computador assim, e ela dormia, e eu achava o máximo. Aqui todo mundo assim: ela tá dormindo, vai. Faz silêncio aí. Mas foi uma experiência muito, muito legal. Aline, muito obrigado por você ter vindo aqui. Quero agradecer. Né? Você não mora em São Paulo, né? Você mora... Agora eu tô em São José do Rio Preto, mas tenho vindo cada vez mais para São Paulo. Mas obrigado. Finalmente deu certo, né? A tua agenda com a minha agenda aqui para gravar. Muito, muito obrigado. Eu que agradeço, foi ótimo. E aproveitando... né, que todas as mães aí tenham um dia dedicado a elas, mas que todos os dias possa ter mais leveza e que elas consigam se priorizar e também serem cuidadas. Muito obrigada, Renata. Muito bom. Gente, muito obrigado. Fiquem com Deus. Feliz Dia das Mães a todas as mães. E a gente se vê no próximo podcast. Valeu, gente. Brigadão. Tchau, tchau.